Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre como importar um arquivo em Excel para trazer a sua memória de cálculo aqui para o seu orçamento criado no CO. Veja que eu estou com um orçamento já aberto, já foram criadas etapas e incluídos alguns serviços. No momento, veja que todas as quantidades de etapas e serviços estão iguais a 1. Agora eu vou mostrar para vocês um arquivo em Excel que nós temos com o detalhamento da memória de cálculo para as quantidades desse serviço. Esse é o arquivo padrão formatado para que o sistema consiga ler e interpretar as informações. Veja que aqui nós precisamos de uma área com as indicações do serviço no orçamento. Então, eu preciso que exista uma coluna item com a posição desse serviço e dessa etapa no orçamento. Eu preciso que exista também uma coluna chamada código, com o código de cada um desses serviços. Nós precisamos da descrição dos itens e também da unidade. Logo em seguida, nós vemos aqui uma coluna optativa, chamada local. Essa coluna ela vai ser utilizada para nomear as linhas da sua memória de cálculo dentro do CEOPRA. Em seguida, você vai criar colunas com as variáveis que vão fazer parte da sua fórmula. Então, por exemplo, aqui para o meu serviço de limpeza mecanizada de terreno, nós temos aqui a área que vai ser limpa e as variáveis que nós vamos utilizar para chegar na quantidade do serviço, no caso, comprimento e largura, e os valores 35 e 22,5. Logo aqui à direita, nós vamos ter também uma coluna referente ao total, onde nós vamos colocar como essa fórmula é calculada. Então, aqui nesse exemplo, quando eu clico aqui na coluna total, eu vejo como esse resultado foi calculado. Ele é a multiplicação do comprimento vezes a largura. Então, é dessa forma que você precisa organizar o seu arquivo para que o sistema consiga interpretar os dados e criar as quantidades dentro do seu orçamento. Veja que é possível que o seu serviço tenha mais de uma linha de memória de cálculo, como nesse exemplo aqui do movimento de terra. Então, nós temos uma linha referente à escavação para sapatas e outra linha referente à escavação para vigamento baldrame. Cada um possui as suas variáveis com seus valores próprios e você pode, inclusive, ter variáveis em uma linha e não ter na outra. Basta você deixar assim vazio quando ela não for utilizada. E lembrando que aqui na coluna de total, você precisa estabelecer a fórmula como aquele resultado está sendo calculado. Então, no caso aqui da escavação das sapatas, nós temos a multiplicação todas essas variáveis: comprimento, largura, altura e quantidade. Vamos agora ver como nós podemos importar esse arquivo lá para o meu orçamento. Veja que aqui eu tenho o orçamento com as mesmas etapas e os mesmos serviços. Como eu mostrei anteriormente, todas as quantidades estão iguais a 1. Se a gente acessar aqui a área da memória de cálculo, veja que nós não temos nenhuma memória de cálculo criada, tá? Está vazio aqui. Então, nós não temos linhas, variáveis, nem fórmulas. Tudo isso vai vir do meu arquivo em Excel que a gente vai importar agora. Para fazer isso, para fazer essa importação, nós clicamos aqui nesse botão superior, importar planilha. E aqui, veja que você tem uma área de download do arquivo exemplo, tá? Então, se você clicar aqui, você vai gerar esse mesmo arquivo aqui que eu estou mostrando para vocês. No seu caso, no seu orçamento, você vai clicar aqui em procurar planilha, vai achar a planilha que você tem referente a esse orçamento, tá? As quantidades desse orçamento. Então, você seleciona, clica aqui em abrir. E o sistema já vai identificar todos os itens que possuem uma memória de cálculo associada. Veja que aqui o sistema me mostra para as etapas o símbolo do vazio, porque nesse caso nós não temos uma memória de cálculo associada, mas para todos os serviços ele identificou e já selecionou aqui os itens para importar. Aqui veja que nós temos uma coluna chamada quantidade de item, onde nós temos a quantidade que está atualmente aqui no seu orçamento CEOBRA. Então, como eu mostrei para vocês, todas aquelas quantidades estavam igual a 1. Já a coluna de quantidade de memória de cálculo é a quantidade que vai ser trazida do seu arquivo em Excel. Você pode, inclusive, clicar aqui nessa lupa e o sistema vai te mostrar
esse detalhamento, né? Cada linha que vai ser criada com seu título, variáveis e fórmula. Então, para trazer essas informações aqui para o orçamento, clique aqui em salvar. Veja que nós temos a informação de que a importação foi concluída e 3 itens foram atualizados. Se a gente clicar aqui na setinha, vocês vão ver para o serviço 1.1 de limpeza mecanizada, quando eu clico aqui para editar, eu já tenho carregado aqui as informações que existiam lá na minha planilha. Então, eu já tenho a linha criada, as variáveis com seus valores e fórmulas, tá? Se eu acessar aqui também a memória de cálculo para o item de escavação, onde existiam 2 linhas, veja que o sistema criou também 2 linhas, sapatos e vigamento baldrame, com as suas respectivas variáveis e valores. Aqui ao lado você vê a fórmula e as quantidades calculadas segundo essa fórmula. O sistema sempre vai somar, tá, esses resultados e te mostrar aqui o resultado final nessa coluna mais abaixo. Quando a gente faz isso, essas quantidades elas vão ser atribuídas ao serviço do nosso orçamento. Então, quando eu vier aqui em etapas e serviços, veja que as minhas quantidades já foram atualizadas. Eu vejo, inclusive, a indicação desse FX, onde eu sei que essa quantidade está associada à minha memória de cálculo. Então, sempre que eu fizer alguma alteração na minha memória de cálculo, ela vai ser refletida aqui, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui na minha área de memória de cálculo, clicar, por exemplo, aqui na minha etapa de serviços preliminares, clicar aqui para editar, clicar aqui para editar. Se eu mudar aqui, por exemplo, o comprimento para 40 e pedir para que o sistema calcule, nós temos um novo resultado aqui e se eu salvar, ele vai atualizar isso aqui no meu orçamento e já está recalculando os meus valores, tá? Então, se eu vier aqui na área de etapas e serviços, veja que ele já altera também. Caso você altere diretamente no orçamento, veja o que acontece. Eu posso clicar aqui na engrenagem, clico aqui para editar. E se eu editar aqui manualmente essa quantidade, clicar aqui para salvar, veja o que acontece. O sistema ele me dá um alerta de erro. Se eu acessar aqui a área de erro, ele me fala que as quantidades estão incorretas para este item de limpeza mecanizada. Por quê? Porque ele percebe que a quantidade presente na minha memória de cálculo me fornece um resultado de 900 metros quadrados. E eu digitei lá 700 metros quadrados. Então, sempre que você precisar fazer uma edição na sua memória, faça já diretamente na memória de cálculo e assim ele já atribui a quantidade do seu serviço, ao invés de fazer diretamente no serviço, porque aí vai aparecer aqui esse errinho de quantidades incorretas, tá? Para voltar à quantidade calculada pela sua memória, basta clicar aqui nessa setinha, corrigir quantidade para a mesma definida na memória de cálculo. Dessa forma, veja que o erro já saiu e as quantidades estão agora conforme, né, o calculado pelas suas fórmulas. Então, pessoal, é assim que você pode importar um arquivo em Excel, trazendo as informações da sua memória de cálculo para um orçamento criado no Ceobra. Até o próximo vídeo.